Olá, gente, bom dia. Márcio Simões, subindo o bate-papo com Márcio Simões às 7h40 da manhã, para desejar a todos um bom dia, muita paz, muita paciência para não se tornarem pacientes, tá bom? Vamos lá, minha gente, vamos seguir à risca aí a quarentena e ver se a gente consegue passar pelo mês mais crítico, aonde o coronavírus irá sim ganhar muita força, tá? Já temos aqui a situação climática que já está mudando e beneficiando sim o vírus com um tempo mais frio e um pouco úmido, né? Muito pouco úmido, né? Não está tão úmido assim, porque ainda não estamos com chuva aqui em São Paulo, mas está bem friozinho já, tá? Peço a todos vocês, por favor, que respeitem, tá? Para que possamos sim, de algum modo, sairmos como sobreviventes de uma situação tão difícil que se instalou no Brasil e no mundo, que é o Covid-19, tá bom, minha gente? Vamos lá. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado a quarentena devido a nós termos que deixar as nossas profissões de lado, sem trabalhar, sem produzir, e sabemos que irá destruir sim a economia do nosso país, e não só do nosso país, do mundo inteiro. Sabemos que vai ser uma fase severa para todo cidadão brasileiro e para toda a humanidade, para todas as partes do mundo, sem sombra de dúvida, tá? Eu estava agora aqui de manhã, até antes de comentar esse assunto, eu deixo até relembrar. Ontem até conversei com uma grande amiga, a Maria, e passei para ela algumas explicações, porque está todo mundo indo contra o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Mas isso já era previsível, né? Foi contra a ideologia e as atitudes a qual o presidente Jair Messias Bolsonaro tem, que é o único que tem as atitudes na contramão do mundo como líder de uma nação, é o único até o momento, tá? Quem teve as mesmas atitudes que o nosso presidente tem como na ideia dele, tem como sua ideologia, sua ideologia, levou o país a milhares de mortes. Todos nós sabemos disso, tá? E nós aqui, graças a Deus, somos inteligentes e tivemos como exemplo o que aconteceu em outros países. Por isso, estamos seguindo aqui a quarentena, tá? E sabemos também que todo mundo que é contra as atitudes do presidente Jair Messias Bolsonaro é hostilizado por bolsonaristas, sem sombra de dúvida. Vi ontem o ministro Mandetta saindo de lá do Palácio do Planalto e sendo hostilizado por bolsonaristas ignorantes de baixa cultura e de um fanatismo total pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, gritando fora Mandetta, tá? Graças a Deus ele está aí, tá? E aí também estava aí vendo várias matérias. Eu acredito que a maioria das matérias que estão passando, que os bolsonaristas estão colocando aí nas redes sociais, não passa de fake news. Eu acredito nisso, porque é impressionante. Colocar a matéria, não mostrou o rosto da pessoa, da mulher, ela num restaurante, e a televisão do restaurante estava na Globo News, e ela pediu para o garçom retirar da Globo News, senão ela iria deixar a comida e iria sair do restaurante. Verdadeiro absurdo, verdadeiro boicote aí, verdadeira manifestação contra a Rede Globo de televisão. É um verdadeiro absurdo o que acontece com bolsonaristas fanáticos, doentes e de baixíssima cultura, de extrema ignorância, no meu ponto de vista, tá? Acredito que seja fake news, porque restaurantes não estão funcionando. O que é que ela estava fazendo no restaurante? Só se for algum estado que não adotou aí a quarentena, mas mesmo sendo dessa forma, acho pouco provável que seja verdadeira a matéria, tá? E por vocês que falam aí, todos vocês bolsonaristas que falam mal da Globo, chamam de Globo lixo
e chamam a Band de Band lixo. Então vocês vão ter que chamar todos os canais de televisão de lixo. SBT, Roberto Cabrini já mostrou o que está acontecendo dentro das UTIs dos hospitais. O Fantástico, que é da Globo Lixo, como vocês falam também. A Rede Record de televisão está batendo direto em cima do que está acontecendo nos hospitais. Falta de equipamentos, falta de medicamentos, falta de mão de obras, profissionais da saúde sendo infectados pelo Covid-19. Então, todos os canais de televisão, no ponto de vista dos bolsonaristas, vão passar a ser lixos, né? Por pessoas de baixíssima cultura e alienados a uma pessoa com uma ideologia completamente na contramão do mundo, tá? Que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá? Então vou deixar bem claro, ontem na coletiva de imprensa, onde estava o ministro da Saúde Mantega, estava o ministro Braga, estavam outros ministros presentes, respondendo respondendo às perguntas dos jornalistas. O último jornalista foi o da Rede Globo de televisão, tá? E ele fez a pergunta que deixou seus colegas impressionados com a pergunta direta a qual ele fez ao ministro Braga, tá? E foi elogiado e parabenizado pelos seus colegas pela pergunta qual ele fez para o ministro Braga. O que aconteceu, o que teria acontecido e o que aconteceu dentro da reunião entre o presidente Jair Messias Bolsonaro e o ministro da Saúde Mantega, tá? Para o presidente não ter demitido o ministro da Saúde, né? Ao qual correu rumores. Foi anteontem, na segunda-feira, correu fortes rumores de que ele iria ser demitido pela live que o presidente fez junto com os seus seguidores da sua religião, dizendo que a caneta dele ele não tem medo de usar, tá? Então, a pergunta foi bem direta, bem clara e objetiva. O que houve dentro da reunião para que o presidente Jair Messias Bolsonaro voltasse atrás e não demitisse o ministro da Saúde? A resposta do ministro Braga foi a seguinte: o que aconteceu dentro da reunião vai ficar dentro da reunião, não irei passar para ninguém. Então todos nós já temos a noção de que o presidente Jair Messias Bolsonaro teve que recuar sobre a sua decisão de demitir o ministro da Saúde devido ao Congresso, ao Senado e aos militares serem contra a atitude do presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Então, está aí o que nós queríamos saber. Nós não tivemos a declaração do ministro Braga, mas sim, já passa de 50% da intenção do que teria acontecido, já passa para 95%, tá? Seria de tamanha irresponsabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro demitir o ministro da Saúde, Mantega, numa hora a qual estamos passando no país, onde sim está sendo dirigida a crise do Covid-19 com equilíbrio e responsabilidade e com muita ciência, a qual todos esses itens que está sendo dirigido pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Mantega, são itens a quais o nosso presidente da República está demonstrando não ter responsabilidade, está demonstrando a não ter equilíbrio, tá? E não está demonstrando a não ter conhecimento do que se trata o Covid-19. Infelizmente, temos que ser sinceros e objetivos. Nesse quesito, eu sou contra o presidente Jair Messias Bolsonaro 100% sim. E tem muita enquete nas redes sociais. Você apoia o presidente? Eu não apoio. Você votaria nele de novo? Não votaria. Não votaria. Não estou gostando de hipótese alguma do perfil do presidente Jair Messias Bolsonaro em momentos críticos dentro do Brasil. E não é só referente ao Covid-19. Já houve outros momentos e vários momentos dentro do nosso Brasil, a qual eu não concordo com o presidente Jair Messias Bolsonaro.
Tá bom? Não concordo, não apoio, não votaria de novo no presidente Jair Messias Bolsonaro. E acho que com essa atitude que ele está tomando aí, mediante a toda a nação brasileira, criando sim, ele sim, criando histeria entre o cidadão brasileiro, criando intriga entre bolsonaristas e o restante da população brasileira, eu acho que não é uma atitude correta e jamais irei sim, de forma alguma, concordar com isso e jamais irei apoiar isso e jamais irei votar de novo ou novamente no presidente Jair Messias Bolsonaro pela sua falta de equilíbrio em situações críticas a quais o Brasil já passou e a qual o Brasil está passando nos dias de hoje. Tá? Eu sei que quem assistir, sem sombra de dúvida, o meu vídeo, é evidente que vai querer me hostilizar, mas eu não tenho medo de ser hostilizado, eu sou sincero, sou verdadeiro, não sou hipócrita e quando sai lágrimas dos meus olhos, sai com sentimento e não com hipocrisia, tá bom? É assim que eu entendo, é assim que eu vejo. Eu acho que, independente disso, tem outras pessoas muito polêmicas também dentro do governo. Vocês vejam bem o caso da China com o Eduardo Bolsonaro, tá? Que já ficou meio no esquecimento aí, mas agora com a questão do ministro da Educação, né? Tremendo absurdo. A China está querendo boicotar o Brasil devido a ser, sem sombra de dúvida, hostilizada pelo ministro da Saúde e ser usado termos racistas referente à cultura dos chineses. E isso, aqui no Brasil, podem achar que não foi usado termos racistas, mas na concepção da cultura chinesa, para eles se enquadra sim em termos racistas. Tá? E com isso, a China já ameaça de cortar relações de comércio com o Brasil. Aí sim vai ficar muito bom o nosso Brasil, né? Então percebemos sim que a administração do governo Bolsonaro e alguns componentes do governo está indo de mal a pior. Fracasso total. Tínhamos aí, antes do Covid-19, um governo lento e meio que inerte às situações que estavam acontecendo no país, tá? E hoje todo mundo se vira contra o Congresso e contra o Senado. Agora vão ter que se virar também contra os militares, porque acredito piamente que houve também opiniões formadas da parte dos militares para que o presidente da República não cometesse mais um ato insano de mandar embora, demitir o ministro da Saúde numa hora tão complicada que enfrenta o nosso Brasil, tá, minha gente? Então eu estou sendo muito sincero, tá? Podem falar, você é contra o presidente? Nessa atitude, sou contra a atitude, sempre falei, não sou contra a pessoa, e sim contra atitudes errôneas, entendeu? Aonde nós temos que criticar sem sombra de dúvida. É o meu direito como cidadão brasileiro e como um dos patrões, um dos 210 milhões de brasileiros, como patrão do presidente da República e pagando meus impostos para pagar o seu salário, eu tenho o direito sim de questionar atitudes erradas, tá? É dessa forma que eu enxergo, é dessa forma que eu sempre vou enxergar. Já critiquei por diversas vezes o governador de São Paulo por atitudes a quais ele tomou dentro do estado de São Paulo, que não concordei e critiquei severamente, sim, tá? Severamente. E tá aí, todo mundo pode ver, só que no momento, com as atitudes sendo tomadas ao combate do Covid-19, eu tenho que parabenizar, sim, o governador de São Paulo, João Dória, e o nosso prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas. Parabéns a eles dois e parabéns a todos os profissionais da área da saúde. Parabéns, vocês são os heróis a quais o Brasil vai ter que agradecer vocês eternamente pelo trabalho que vocês estão prestando para a população brasileira. Vocês, profissionais da área da saúde, são o orgulho do cidadão brasileiro. Vocês podem ter a certeza absoluta que é a mais pura
verdade e é falado, pelo menos de minha parte, de coração. Eu me orgulho dos profissionais da saúde brasileira. Um bom dia a todos.